A TVG Sul está aqui na cobertura acompanhando o lançamento da vacina Biotec-Vac da Vetanco. Nós vamos conversar agora com o diretor do laboratório Mercolab, o Dr. Alberto Bach. Dr. Alberto Bach, inicialmente com relação a essa questão da salmonela, eu gostaria de perguntar para o senhor por que é tão difícil o controle desta bactéria? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. A dificuldade, a gente entende que a dificuldade do controle da salmonela está muito ligada às características epidemiológicas desse agente. As salmonelas, elas fazem parte das enterobactérias, que é um grupo de bactérias que podem habitar o trato intestinal animal, o homem e das aves, e eles convivem com uma certa harmonia. E para nós controlarmos essa salmonela, é aí que está uma das dificuldades. Existem outras, mas enfim, epidemiologicamente ela possui características que tornam difícil o controle, mas não impossível. Então, algumas nós já temos sob controle, outras nós temos um pouco mais de dificuldades, mas a indústria está trabalhando. Talvez é uma das enfermidades que a indústria mais investe dinheiro para controlar a salmonela. Estamos obtendo sucesso. Não como gostaríamos, mas estamos mantendo ela sob controle. Pelos que o senhor apresentou na sua palestra, temos a salmonela Heidelberg e também a Minnesota com crescimento de participação dentro das notificações. Por que tem crescido a presença dessas salmonelas? Provavelmente pelas características epidemiológicas desse agente. Ele está muito adaptado ao ambiente. Uma vez a propriedade infectada, nós temos uma dificuldade enorme de retirada da propriedade. Então, é parte da natureza dessa salmonela e ela persiste por um bom tempo no ambiente. A ave replica ela e elimina no ambiente em grande número, isso nós temos provado via trabalhos laboratoriais. E mesmo que a gente faça um bom trabalho de limpeza e desinfecção, ainda algum resíduo permanece e infecta o próximo lote. E é por isso que a indústria está tendo um pouco de dificuldade. E essas duas possuem características muito similares. Então, a maioria das outras salmonelas estão em números mais baixos, mas a Heidelberg e a Minnesota continuam ainda numa prevalência que nós consideramos um pouco alta. Então, a indústria está trabalhando para trazer elas números mais baixos. Sorovares como a da Enteritidis e Tifimurium tem reduzido bastante, quer dizer, o Brasil conseguiu controlar especificamente essas duas salmonelas, né? Perfeitamente. O Brasil é um exemplo para o mundo. Nós conseguimos controlar a Enteritidis e Tifimurium, que é a grande preocupação ao redor do mundo, porque essas salmonelas são mais comuns em infecções humanas, então por isso que há essa preocupação. Mas felizmente no Brasil nós temos elas com menos de 1% de tudo que se isola. Então o Brasil é uma referência no mundo no controle de Enteritidis e Tifimurium. A indústria como um todo aprendeu a controlar e estamos fazendo esse trabalho muito bem feito. Normalmente a Europa é exigência e referência em legislações relativas à salmonela. Tendo como base o Brasil, no comparativo com a Europa, como que é a situação do país? Nós nos posicionamos muito bem em relação à Europa. É claro que há países na Europa como Dinamarca, Suécia, Noruega, que têm um volume de criação de aves relativamente pequenos, e eles conseguem ter números mais baixos do que o Brasil. Por outro lado, se nós considerarmos Espanha, Itália, Portugal, Polônia, eles têm números de salmonela tão grande quanto o Brasil e até maior. Então, de uma maneira mais ampla, mais global, a situação de salmonela no Brasil está muito boa comparativamente com a maioria dos países no mundo, inclusive com a Europa, com a maioria dos países na Europa. Eles são exigentes contra nós, mas nós, eu acho que podemos nos considerar assim, estamos fazendo um bom trabalho, temos um caminho ainda para andar, mas o que nós estamos fazendo é muito bom em relação ao resto do mundo. O senhor comentou da importância da erradicação da Salmonella pullorum e gallinarum, que afetam especificamente aves. Qual que é a importância de realmente se erradicar e do trabalho que tem sido feito no Brasil em relação a isso, para o controle das paratíficas? Bom, o que aprendemos com o controle da Gallinaria pullorum, obviamente parte disso a gente usa para as paratíficas. Elas possuem características diferentes. E no caso da Gallinaria pullorum é uma transmissão vertical. E a indústria optou por erradicar. Então, desde muitos tempos, de décadas atrás, se decidiu que a indústria não vai competir com o resto do mundo tendo plantel positivo para a Gallinaria pullorum. Então, optou pela erradicação. Quando nós fomos aplicar esse mesmo modelo para as paratíficas, as coisas não são bem assim. Nós temos que ir um pouquinho mais cautelosos.
porque existem muitas paratíficas e elas não se comportam como a Gallinaria pylori. Então, a Gallinaria pylori nos ajudaram a entender como as paratíficas funcionam, ou se transmitem, ou sobrevivem. Com o que aprendemos com essas duas, nós reduzimos a contaminação das paratíficas, mas essas são diferentes e ainda nós temos um trabalho para ser feito com as paratíficas, né? Mas com Gallinaria pylori realmente foi um modelo espetacular que nós conseguimos controlar e nos dá uma vantagem muito grande em relação ao resto do mundo. Nós conversamos com o Dr. Alberto Bach, que é diretor da Mercolab, o laboratório, e que participou aqui do evento de lançamento da Biotec Vac, que é uma vacina inovadora da Vetanco, TV Gesuli, na cobertura dos grandes eventos do agronegócio brasileiro.